Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando a sua casa, toda a sua família. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma história. O tema é a história do fabricante de telefones. É uma história bacana. Eu acredito que vocês vão gostar. Imagine um homem determinado a criar algo inovador, o telefone. Antes de Alexandre Graham Bell, um professor alemão chamado Reis tentou construir um telefone. Seu aparelho conseguia transmitir sons, mas não conseguia reproduzir a voz humana. Ele falhou e desistiu. Anos depois, Bell enfrentou o mesmo desafio. Ele estudou o trabalho de Reis e, com paciência, com persistência, descobriu que um simples ajuste no parafuso da hastes equilibrava o equipamento. Com essa pequena correção, o telefone finalmente funcionou, transmitindo a fala humana com clareza e mudando o mundo para sempre. Que história, né? Você veja bem que assim é a nossa vida. Um pequeno ajuste que nós fazemos com a conexão entre eu e Deus, né? Primeiramente eu tenho que buscar as coisas do alto. Assim como Bell não se satisfez com a transmissão simples do som, de sons, né? Deus nos chama a algo maior que as preocupações terrenas. Por quê? Porque lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas lá do alto. E hoje nós estamos vivendo num mundo que está cheio de adversidades. Muitos estão correndo atrás de riquezas, muitos estão correndo atrás de coisas que não edificam. Muitos estão aí ganhando dinheiro, muitos estão aí ganhando rios de dinheiro. Não que isso seja pecado, mas estão perdendo a saúde. Aqui no Brasil, quando você vai se aposentar, você se aposenta e já não tem saúde mais nenhuma. Porque muitos estão pensando nas coisas terrenas. E Colossenses fala bem, pensar nas coisas lá do alto, né? Então você veja buscar, né, as coisas do alto. Como eu contei a história aqui, que Alexandre Graham Bell, ele enfrentou o mesmo desafio que o professor alemão Reis enfrentou, só que tem uma diferença. Esse professor alemão ele desistiu e Graham Bell, né, ele, ao enfrentar esse desafio, ele estudou esse trabalho desse alemão e com paciência, né, com persistência, ele descobriu que um simples ajuste no parafuso das hastes, né, equilibrava o equipamento. Entende? Muitas das vezes eu e você não enxergamos o que nós precisamos ajustar, né? Então se veja bem, Colossenses capítulo 4, versos 2 diz assim: perseverai na oração vigiando com ações de graça. Bell, ele ajustou o seu instrumento diversas vezes antes de acertar. E Paulo nos exorta com esse versículo de Colossenses 4:2, né? Perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Assim como Bell ajustou aquele instrumento diversas vezes, eu fico imaginando quantas vezes ele errou, quantas vezes ele ali pensou até em desistir, mas foi persistente. Então não desista, mesmo quando
parece que nada está mudando. É parte da fé. Às vezes você está numa luta aí de anos, aí quando está perto, próximo da sua bênção, você realmente desiste e fala não dá mais. Daqui a pouquinho você ouve dizer que uma pessoa estava passando um problema semelhante ao seu e foi persistente, foi ali perseverante e acabou vencendo. Por isso que a palavra aqui, quando Paulo ele nos exorta dizendo perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Sabe, o crente que não ora, que não leva uma vida ali em oração e agradecimento a Deus, ele está perdendo seu tempo nessa terra. Quando você vai dormir, ore ao Senhor, peça para Deus guardar você, a sua casa, toda a sua família. Quando você acorda, agradeça a Deus por mais uma manhã. Existem muitos crentes, muitos cristãos, e ao acordar, não presta atenção nesse pequeno detalhe, sabe? E quando vem a adversidade, acaba desistindo. Sabe? Quando vem a adversidade, acaba desistindo. Então, não desista. Sabe? Mesmo quando parece que nada está mudando. A mudança, ela é gradual. A mudança é aos poucos. Você não muda da noite para o dia. Então, é degrauzinho por degrauzinho e faz parte da fé. Então, assim como o rei, né, desistiu cedo, eu e você, nós não podemos parar diante dos primeiros obstáculos. Muito pelo contrário. Sabe, como Bel, nós devemos continuar ajustando a nossa vida e nossa comunhão com Deus por meio da oração e da busca pelo alto. Sabe, ajustando algo que está errado. Talvez eu esteja falando aqui com uma pessoa que é alcoólatra. Vai à igreja, ora ao Senhor, às vezes está até trabalhando, fazendo algo, mas não consegue sair do alcoolismo, né? E acaba desistindo de tentar. Não, mas faça como um Bel, continua, sabe? Seja persistente, vai ajustando a sua vida, vai ajustando a sua comunhão com Deus por meio da oração, porque como eu disse, que faz parte da fé. Quanto mais eu oro, mais fé eu tenho. Quanto mais fé eu tenho, mais eu penso nas coisas do alto, né? Eu vou orando e vou buscando as coisas do alto. Deus, ele pode estar nos guiando aos poucos e precisamos persistir. Não desistir. Eu e você, nós temos que entender realmente o que Deus ele está fazendo, o que Ele está trabalhando na sua vida, na minha vida, né? E eu chamo você, vamos refletir em como a nossa vida está escondida em Cristo. Como que está a sua vida em Cristo Jesus? Né? Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz assim: e como a oração contínua fortalece essa realidade até que Cristo, que é a nossa vida, se manifeste plenamente em nós. É maravilhoso. Então eu quero aqui pegar um texto base, vou deixar aqui Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4, e capítulo 4, do versículo 2 ao 4, para que a gente venha a fazer uma meditação, porque o apóstolo Paulo, aqui nesses versículos, ele nos convida a uma transformação profunda, sabe? É aquela transformação em Cristo Jesus.
Porque não adianta eu estar na igreja dizendo que sou cristão, dizendo que eu sou convertido, mas eu não tenho a transformação. Eu continuo do mesmo jeito que vim, do mesmo jeito, com as qualidades de vida que tinha, né? Tem que ter. Então Paulo está convidando você. Paulo está convidando a mim para uma transformação profunda, viver com os olhos voltados para as coisas do alto e manter uma vida de oração, uma vida constante de oração. Então, essa dupla orientação é necessária, é essencial para uma caminhada cristã autêntica e frutífera. Né? Em primeiro lugar, buscando as coisas do alto, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Paulo inicia lembrando que, ao ressuscitarmos com Cristo, devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Isso implica em uma mudança de foco, né, das preocupações terrenas para os valores eternos. Às vezes eu converso com os irmãos cristãos, tem alguns que estão focados nas coisas terrenas. Por mais que você está ali alertando, falando, sabe, parece que a mente não abre. Parece que não está enxergando que as coisas estão dando errado porque está faltando essa caminhada autêntica e frutífera. Uma caminhada cristã verdadeira. Buscando as coisas do alto. Sabe? Tendo foco para os valores eternos. E dos valores eternos mais, assim, essencial é a salvação. Eu tenho que estar vivendo, buscando as coisas do alto. Perdão. O primeiro versículo diz assim, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. O versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Entende? Então, essa busca, ela é passiva, mas ativa e contínua. Significa alinhar nossos pensamentos, nossos desejos, nossas ações com a vontade de Deus e refletindo a nova vida que temos em Cristo. Então, quando eu encontro Cristo, ou aliás, deixa eu consertar a minha palavra, quando Cristo me encontra, quando eu aceito Cristo para a minha vida, a minha velha criatura fica para trás. A palavra de Deus diz, eis que se faz tudo novo. Então eu tenho que viver uma novidade de vida. Uma novidade de vida com Cristo Jesus. Então, os meus desejos, as minhas ações têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Né? E estando alinhada com a vontade de Deus, eu vou refletindo, sabe? Vai refletindo a nova vida que temos em Cristo. É maravilhoso quando você conversa com alguma pessoa que você não conhece, um estranho, e você começa a conversar e de repente aquela pessoa olha para você e fala assim, nossa, como foi bom falar com você, você tem algo diferente. Sabe, a sua voz acalma, tem algo em você diferente. Então, isso é o alinhamento com a vontade de Deus. A vida escondida com Cristo, Colossenses capítulo 3, versos 4, né? Paulo destaca que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso nos dá segurança, entende? Nos dá segurança e identidade. Por quê? Porque vivemos, não mais para nós mesmos, mas para aquele que nos salvou. Então é nova criatura, é nova vida, é novidade de vida. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo Jesus. Paulo fala, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso, isso é terrivelmente maravilhoso. Por que terrível? Terrível para o mundo, porque o mundo, quando percebe que está perdendo
os seus para Cristo Jesus, ele se abala todo. Então, a vida escondida com Cristo, essa é a palavra certa. O versículo 3 diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha aí, versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Versículo maravilhoso, versículo lindo. Eu e você poderia realmente refletir e trabalhar isso na nossa vida, sabe? Porque essa esperança futura nos motiva a viver de maneira santa, edificada, né? No presente, sabendo que nossa recompensa está em Cristo Jesus. Sabe, perseverando na oração mesmo. Perseverando, orando, buscando as coisas do alto. Paulo, ele exorta, né, a sermos perseverantes na oração, vigilantes e agradecidos. Sabe, meus queridos, a oração é um meio pelo qual eu e você mantemos comunhão com Deus e buscamos a sua direção. Quando tem algo para resolver, e buscar em oração, pedir para Deus dar o discernimento, sabe? Manter a comunhão com Deus em todo momento. E Ele vai dando a direção que eu e você nós precisamos tomar. No versículo 2 diz: perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Sabe, sendo agradecido por Deus estar ali abrindo portas. O Paulo, ele pede aqui orações para que Deus abra portas para a pregação do Evangelho e para que ele possa proclamar claramente. Nós conhecemos essa história. Então, isso nos ensina a importância de interceder não apenas por nossas necessidades, mas também pelo avanço do reino de Deus e pelos que estão na linha de frente do ministério. Eu sempre falo para os meus irmãos na igreja que nós temos que orar pelos os missionários que estão fazendo missão, para aquelas pessoas que estão dando sua vida pelo Evangelho, levando a palavra, pregando, sabe, indo para países aí que é proibido. Então eu e você, nós temos essa responsabilidade de estar orando, intercedendo por essas pessoas que estão à frente desse ministério, entende? Já que não dá para que eu vá, eu posso estar intercedendo, posso estar ali orando a Deus, buscando a Deus, para que as coisas venham a acontecer. Assim como Paulo, quando chega, ele pede, né, para que todos orem, para que a pregação seja aceita. Porque hoje em dia não está fácil, meus queridos. Sabe, examine o seu foco. Você tem buscado as coisas do alto ou está preso às preocupações terrenas? Pense nisso, medite nisso. Muitos estão, sim, sabe, presos nessas preocupações terrenas, preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, o que vai vestir, sabe, preocupado com isso, com aquilo, sabe? Mas muitos também estão buscando as coisas do alto, sabe? Dá aquela avaliada na sua vida de oração, sabe? Tem sido perseverante, tem sido vigilante, tem sido agradecido em suas orações? Tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito? Interceda pelos outros, sabe? Ore pelos líderes espirituais, pelos missionários, como eu acabei de dizer, sabe? Por oportunidades de compartilhar o Evangelho. Desde quando comecei a fazer esses vídeos,
maravilhosos, que eu comecei a fazer vídeo, lendo as meditações diárias, pouco a pouco. Sabe, Deus ele vai dando mais capacidade, porque nas orações eu peço, Senhor, que o Senhor me dê a oportunidade de alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão precisando de ouvir uma palavra, aqueles que estão precisando de libertação espiritual, aqueles que estão precisando de, de ter uma comunhão com o Senhor. Olha, meus amados, Deus tem enviado, Deus tem mandado, sabe, através aqui da rede social, através da vida presente, sabe, Deus tem enviado. Eu me lembro que quando eu cheguei no Evangelho em 1998, eu cheguei maravilhado, sabe, primeiro amor, queria fazer, queria acontecer. Ia aos montes, nossa, me chamavam para ir ao monte, era maravilhoso. A primeira pregação, quando eu fui convidado, minhas pernas tremiam tanto, que era uma pregação de 30 minutos, em 5 minutos eu preguei ela. Tão nervoso que eu estava. E ali, sabe, aquele temor, aquele fogo. Eu pedia para Deus, Senhor, envie as pessoas doentes, envie as pessoas necessitadas, envie pessoas, Senhor, que precisa de ouvir a tua mensagem. Meus queridos, Deus sempre tem feito isso. Hoje, com a tecnologia que nós temos, hoje tudo é tirando foto daquilo, dali, vai fazer, vai entregar uma cesta básica, vou tirar uma foto. Nada contra, porque também ajuda, porque às vezes quando uma pessoa está ajudando financeiramente, é bom que a pessoa saiba que você está fazendo. Mas poderia, né, mandar no privado da pessoa, não ficar colocando em rede social. Esse é o meu pensar, né? Tenho muitas obras que Deus já colocou em minhas mãos, que está tudo documentado, mas no dia que Deus falar, não, coloca aí para todos ver e eu colocarei, mas por enquanto não. Mas assim, nós temos muitas pessoas que estão fazendo a obra do Senhor e eles precisam da nossa intercessão, da nossa oração, para que Deus abra mais portas, envie mais missionários. E eu estou falando para as pessoas que não têm condições de ir para a missão, que tenha vontade, mas não tenha condições, sabe, física, mental, né, alguma condição. Eu sei que Deus ele pode tudo. Eu sei que Deus ele pode fazer acontecer o impossível. Mas enquanto você não pode, você pode interceder, pode fazer acontecer. Porque, deixa eu abrir minha Bíblia aqui em livro de Colossenses. A gente entendeu uma coisinha aqui. Colossenses. Colossenses capítulo 3. Capítulo 4. Versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus
nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitar as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui Paulo falando para, para a igreja de Colossos. Olha, eu acho lindo, sabe? Oração e prudência. Paulo ele fala perseverar na oração, sabe? Perseverar na oração, vigiando com ações de graça, agradecendo a Deus. Aí ele fala mais aqui no versículo 3, ó, suplicar, clamar, né? Ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, sabe? Interceda por nós, para que Deus abra a porta, para que a palavra entre. Paulo aqui falando para o povo de Colossos. Aí ele fala assim, ó, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Que eu e você, nós possamos estar algemado em Cristo Jesus. E ele fala mais aqui assim, ó, para que eu manifeste como devo fazer, para que eu o manifeste como devo fazer. Olha aí. Aqui é um homem que buscava, que tinha comunhão, e aqui ele mostra para nós o que nós temos que fazer. E no versículo 5 ele fala, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. As pessoas que entram dentro da sua igreja, como que você está se portando? As pessoas que você conversa, que são estranhas, como que você está se portando, mostrando a palavra? Em versículo 6 ele fala, aliás, né, os de fora. Aí ele fala assim, ó, aproveitar as oportunidades. Sabe, quando eu leio esse versículo, eu lembro quantas oportunidades eu já não perdi, irmãos. Como eu falei, em 1998, quando eu cheguei, estava ali no primeiro amor, queria enfiar a verdade na cabeça da minha família, das pessoas ali, com tudo, e não era daquele jeito. Mas aí você vai buscando a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai te modelando, vai abrindo a sua mente, né? Aí ele fala assim, no versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Você já comeu um arroz, uma comida que não tem sal, que nos seus olhos ali, ó, nossa, que delícia, a hora que você coloca na boca, não tem sal, uma coisa sem tempero. A nossa vivência com a palavra de Deus não pode ser assim, sabe, amor? Nós temos que ter aquela palavra agradável, temperada, sabe? Que a pessoa venha sentir o sabor da palavra. Eu acho interessante hoje eu dizer dessa forma, porque antes a palavra que saía da minha boca era sem tempero. E hoje o Espírito Santo me amadurecendo cada vez mais, me ensinando. Ela vai sendo temperada. Aí ele fala assim, ó, para saberdes como deveis responder a cada um. Sabe, nós não devemos perder as oportunidades. Quando as oportunidades vêm, temos que ter o tempero da palavra de Deus.
Quando a gente tem esse tempero, a gente vai saber falar, vai saber conduzir a situação ali. O Espírito Santo nos guiando. O capítulo 3 fala da união com Cristo glorificado, né? Como eu estava explicando desde o início. Aqui agora eu estou explanando o versículo completo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Oh, Deus tremendo, né? Deus maravilhoso. Sabe, é maravilhoso quando nós buscamos o entendimento no Senhor e deixamos a palavra de Deus trabalhar. Então, quando eu uno o capítulo 3 com o capítulo 4, que fica o capítulo 3 falando da união com Cristo glorificado, vou ler novamente aqui, ó, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Capítulo 4, versículo 2 ao 4 diz: perseverais na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos no mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portar-vos com sabedoria para com os que são de fora, a aproveitar as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Essa é a união dos dois versículos. A união com Cristo glorificado e a oração e a prudência. Que eu e você nós sejamos prudentes ao falar com as pessoas desse amor, desse Cristo maravilhoso, desse Deus tremendo, um Deus que está sempre ao nosso lado. Por mais errante que nós somos, Ele não nos abandona. Ele sempre está ali, de braços abertos, para nos corrigir, para nos transformar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Pai querido, obrigado por essa mensagem, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor colocou no nosso coração. Que nós possamos a buscar mais, que nós possamos a deixar, Senhor, de lado as preocupações terrenas e que nós possamos a pensar nas coisas do alto, principalmente na salvação, Senhor, que é individual. Que ao pensar, que ao meditar, nós possamos se aproximar mais, que nós possamos ter mais intimidade contigo. Nos ajude, Senhor, a permanecer em oração, orando, Senhor, intercedendo para os líderes espirituais, para a liderança da nossa nação, para que o Senhor dê discernimento a eles. Deus, nós temos tantos missionários aí, Senhor, nesse mundo afora.
precisando, Senhor, das nossas orações. Pois eu convoco, Senhor, a todos que estão nesse momento ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, que a partir de hoje comece a orar pelos líderes espirituais, pelos missionários, pelos dirigentes da nossa nação, para que o Senhor venha cada dia mais a dar discernimento, Pai. Ah, Deus, a tua palavra diz que o crente que não ora por sua nação, pelos seus, é pior do que aquele que é nécio. Senhor, obrigado por tudo. Continue abençoando essas famílias aqui representadas. Que aqueles que estão assistindo e ouvindo, que eles possam, Senhor, abrir o coração para que o Senhor venha a derramar as dádivas de bênção. E que nós possamos, Senhor, buscar o reino dos céus. Nos ajude, Senhor, a vencer todas as nossas preocupações, todas as nossas lutas e tudo aquilo, Senhor, que é empecilho que vem nos tirar da Tua presença. Nos fortaleça em nome de Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai querido. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que desceu aqui na terra como homem, viveu aqui como homem, deixou tudo a Tua glória para vir reconciliar com a humanidade, com a Tua criação. Obrigado por tudo. Amém. É isso aí, meus amados. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. E lembre-se, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou que procede da boca de Deus. E até a próxima, se assim Deus o permitir.